Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma palavrinha aqui sobre o tema que costuma dar um sufoco para muita gente aí, né? Da parte de projetos, de manutenção, de comissionamento, de preventivo, corretiva, que é o tal do superaquecimento. Famoso, né, no segmento, mas ainda hoje muitas pessoas têm dificuldade com esse tema. E apesar do nome dele ser um tanto feio, eu vou tentar mostrar para vocês que ele não é tão complexo quanto o próprio nome dele. Inclusive é bem fácil de você entender e lá na frente ele vai te ajudar a tirar muitos diagnósticos aí através desse valor. Então, vamos lá, vamos pro quadro. Fala pessoal, aqui imagina esse cara como se ele fosse o teu evaporador, beleza? Como todo evaporador, você tem a entrada dele e você tem a saída. Ah, Diego, mas lá tem um monte de circuito. Realmente, você tem uma entrada, né? Aí divide, faz aquele chuveirinho, divide para N circuito, na saída também, mas você concorda que você tem uma entrada e uma saída? Ainda que você derive aqui para 4 ou 5, mas você tem uma entrada, né? E a saída também, você tem uma saída, beleza? E o que é o superaquecimento, pessoal? O superaquecimento ele é a diferença da temperatura de evaporação. Ah, Diego, o que é isso? É a temperatura que o teu fluido está evaporando aqui, ó, dentro do teu circuito, tá? Teu fluido está aqui, ó, tentando encher o seu evaporador, beleza? E está aqui, ó. A temperatura que ele evaporar aqui é a temperatura que você vai usar no cálculo. Ah, Diego, como é que eu vou achar essa temperatura? Pessoal, voltando de novo, lembra aquela dica que eu dei para vocês? Pessoal, se você tiver com a pressão, você tem temperatura. Se você tiver temperatura, você tem a pressão. Beleza? Ah, lá no rack eu tô com 2,7. Beleza. Você está com... Se o teu fluido for R22, você está com -8. Se você tiver com 2,1, vai estar com -13. Entendeu? E por aí vai. Então, para cada valor de pressão, você vai ter um valor de temperatura. Vamos falar aqui que ele está com -10, ó. Beleza? Está com 2,5 lá na tua máquina, lá no rack. Beleza? E qual é a outra variável do teu superaquecimento? Eu falei para você da temperatura de evaporação, né? A outra variável é a tua temperatura de sucção. Ela já não está mais relacionada ao teu fluido que está aqui dentro. Ela diz respeito à temperatura que está aqui, ó, do lado de fora. Então não está mais dentro do tubo. Você está do lado de fora. Então o seu sensor de sucção, da temperatura de sucção, ele vai estar fora do tubo. O que vai estar dentro vai ser o teu fluido e através do fluido você tem a pressão e com a pressão você tem a temperatura de evaporação. Beleza? E o que vai acontecer, pessoal? Aqui, ó, a diferença dele é justamente... Vamos supor que o meu fluido evaporou aqui, ó. Basicamente na metade do meu evaporador. Aqui ele já evaporou por inteiro. Aqui eu já tenho ele em todo o estado gasoso, não tenho mais líquido nele. Beleza? Você concorda comigo que eu só enchi metade do meu evaporador? Tinha líquido aqui, líquido aqui, líquido aqui, e a partir daqui foi só gás. Nesse ponto aqui eu consegui evaporar todo o meu líquido. Então você concorda comigo que eu perdi metade do meu evaporador? Metade do meu evaporador está sem líquido, não está evaporando. Ou seja, essa temperatura aqui, ó, ela tende a ficar muito alta. Muito alta, porque o líquido que era para estar chegando aqui já não está mais chegando, já está em estado gasoso. Ou seja, essa temperatura aqui, ó, ela vai subir. Não está chegando mais líquido aqui, ó. Entendeu? Agora, o cuidado que você tem que ter. Ah, Diego, mas vamos supor que eu estou enchendo o meu evaporador todo. Enchi aqui, enchi. Ah, Diego, enchi tanto que ele saiu. Então, quando você faz isso, o que acontece? Você enche ele todo e você não dá conta de evaporar o teu fluido. Quando você não dá conta de evaporar o teu fluido, o que acontece? Ele sai do teu evaporador e ele vai para o teu compressor. Ele volta para o teu compressor, é quando você está em problema com retorno de líquido, lá no teu rack. Ah, por isso que quanto mais passa fluido aqui, ó, esse carinha aqui, ó, ele vai diminuir, né?
quanto mais você encheu o teu evaporador, beleza? Se você... Ah, Diego, mas eu tô com medo, não quero dar retorno no rack, não quero encher o meu rack de líquido. Porém, encher só metade dele também não é a solução para o teu problema. Entendeu? Porque, beleza, você não vai dar retorno no seu rack, mas também você não vai atingir temperatura na tua câmara. Concorda comigo? Ou ali no teu expositor. Entende? Então tem um meio termo. O ideal mesmo, é você encher ele quase que por inteiro. Quando chegar aqui no final, ó, quase aqui, você evaporar. Entendeu? Ah, mas como eu vou saber isso? Diego, como é que eu vou saber essa diferença de temperatura? Como funciona esse cálculo? Eu vou mostrar para vocês isso agora. Então, só para reforçando, superaquecimento, vou até botar aqui, ó, SH, que no caso é superheat, né? Em inglês, ele é igual a temperatura de sucção, beleza? Menos a tua temperatura de evaporação, beleza? Eu vou botar de novo no outro quadro mais grave essa fórmula aqui, ó. E vocês vão ver que é nada mais nada menos que uma subtração que vocês vão fazer. E vocês vão entender que quando o superaquecimento está alto, os nortes que essa informação te dá. Tipo, ah, Diego, eu estou com superaquecimento muito alto, o que pode ser? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Vou tirar aqui. Aqui, ó, voltando ao assunto. Formulinha lá. SH é igual a T sucção, chamar assim, e menos T evaporação. Beleza? Então, como é que você vai saber se você vai ou não conseguir atingir a temperatura ali de 0 grau na câmara, por exemplo? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Você tem a temperatura que eu falei para vocês aqui de menos 10, né? Vou colocar aqui de novo, ó. Ó, menos 10. Então, o teu fluido está evaporando a menos 10. Então, esse cara aqui, ó, é menos 10. Ou seja, SH é igual a T sucção menos... Esse menos aqui, pessoal, não é o menos da tua pressão. É o menos da fórmula. Então, fica esse menos aqui, ele permanece menos 10. Concorda comigo? Menos da fórmula e o menos 10 aqui da tua pressão. Beleza? Se você tiver, Diego, eu tô evaporando a menos 10, mas eu não estou conseguindo atingir temperatura no meu ponto. Vamos ver como é que está o superaquecimento? De repente você vai lá na válvula de expansão e esse camarada daqui está regulado para 20. Não vou nem ser tão extremo. Vamos supor que esse cara está regulado para 15, né? Na tua válvula de expansão lá está regulado para 15 K de superaquecimento. Ou seja, 15 vai ser igual a T sucção menos 10. Isso aqui menos com menos vai dar mais, né, pessoal? Mais 10. Beleza? Show de bola. Agora a gente vai ver qual é o mínimo que a tua temperatura de sucção ela vai conseguir chegar. Beleza? Agora a gente vai passar esse 10 para lá. Quando eu passo ele para o outro lado da igualdade, eu passo ele subtraindo, né, pessoal? Então vai ficar 15 menos 10 é igual à sua temperatura de sucção. Beleza? Pessoal, a tua temperatura de sucção, nesse caso aqui, ela vai ser 15 menos 10, 5. 5 graus. A tua temperatura de sucção. Beleza? Pô, cara, sendo que se na tua temperatura de sucção, lembra que eu falei para vocês, a tua temperatura de sucção é um sensor que ele vai estar aqui, ó, do lado de fora do seu tubo. Ou seja, se no seu tubo você está com 5 graus positivos, como é que você vai querer atingir 0 grau na câmara? Se no teu sensor que está colado no tubo lá, ele está falando para você que está 5 graus. Você não vai atingir 0 grau nessa câmara aqui nunca. Concorda comigo? Com esses 7 pontos aqui,
você não vai conseguir atingir nunca. Agora, vamos mudar um pouquinho a situação, né? Eu vou continuar com menos 10, né? E vamos supor que esse teu carinha aqui, ó, esteja com 10. 7 pontos lá no drive, a tua válvula de expansão está com 10. Beleza. Temperatura de sucção mais 10, né? Menos com menos mais. Beleza. Então, a tua temperatura de sucção, esse 10 vai passar para cá subtraindo, né, pessoal? Então, vai ficar 10 menos 10 igual a tua temperatura de sucção. Concorda comigo? Show. Então, 10 menos 10, pessoal, é 0, né? 10 menos 10, 0. Opa! Diego, melhorou a minha situação. Quando eu abaixei o superaquecimento, melhorou. Agora eu consigo ficar com 0 grau no tubo. Entende? Pessoal, de modo que, quanto menor o teu superaquecimento, mais você tende a atingir a temperatura no teu ponto. Beleza? Quanto maior teu superaquecimento, menos você tende a atingir. Mas como eu vou fazer esse controle, Diego? Esse camaradinho aqui, ó, esse menos 10, é a tua pressão. Concorda comigo? No caso aqui, ó, tá 2,5 lá no meu rack, na minha unidade, no meu compressor. Essa válvula, ela não vai conseguir mexer nessa pressão. Então, para ela atingir esse superaquecimento aqui de 10K, um exemplo, o que ela vai fazer? Ela vai abrir mais a válvula. Ela vai abrir. Porque como ela não consegue mexer na pressão, o que ela vai fazer? Ela vai abrir para encher mais o teu evaporador, lembra? Para encher mais e ela abaixar essa temperatura aqui, ó. Entendeu? Porque a pressão, ela não consegue mexer. Mas a temperatura ela consegue. É só ela abrir mais e injetar mais líquido e a temperatura aqui na saída do teu evaporador ela vai abaixar. Entende? Então, a única maneira da válvula conseguir controlar o superaquecimento é através da tua temperatura de sucção. Abrindo ou fechando a válvula. O que varia é isso aqui, ó. Temperatura de sucção. Porque esse camaradinho aqui, quem controla, ele é o rack. É o teu compressor lá. O controle que foi feito lá no rack, lá na unidade, a regulagem do pressostato. Quem controla a pressão desse cara é lá na casa de máquina. Esse camaradinho aqui do teu evaporador, a válvula de expansão que dita o valor que ele vai ficar. Se ela abrir muito, esse valor cai. Se ela abrir pouco, esse valor que sobe. Entende? Então é por isso, pessoal, que a gente tem aquela informação com o superaquecimento está muito alto do ponto. Pô, será que não está faltando gás? Por que a gente fala sobre o gás? Porque quando o superaquecimento está muito alto, você vê a válvula abrindo 100% e ainda que ela abra 100%, ela não consegue encher o teu evaporador. Porque o problema já não está mais na válvula. O problema é que não está chegando fluido na válvula, não está chegando gás na válvula. Entende, pessoal? Então, sempre que o superaquecimento está alto, a gente fala assim, pô, pessoal, verifica o gás. Tá chegando gás lá? Como é que tá de gás? Tem gás no tanque? Porque o gás está diretamente relacionado ao superaquecimento. Não adianta a válvula abrir 100% se eu não tiver gás para passar. O que adianta eu abrir a torneira da minha casa toda se não tiver água? Se tiver faltando água na minha residência? Não adianta eu abrir nada da minha torneira. Não tem água. Entende? É a mesma coisa da válvula. Não adianta você abrir a válvula toda, ou você botar o superaquecimento de 10 e você colocar ele para 5, para baixar mais ainda, se você não tem gás o suficiente. Entende? Então, antes de mexer em regulagem de válvula de expansão, de superaquecimento, é muito importante que você verifique se você tem gás o suficiente no teu rack. Ah, Diego, eu não tenho, não está nem aparecendo no primeiro visor. Então, você já sabe que o teu problema é insuficiência de gás na tua instalação. Entende? Diego, eu estou com o meu superaquecimento alto, mas eu estou com um retorno danado no meu rack. Meu compressor está todo branco, minha descarga está gelada e eu não sei o que fazer. O que pode acontecer, pessoal? O que pode acontecer? Esse camaradinho aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó.
ele é um sensor como outro qualquer, um sensor NTC. Vamos dar o exemplo que ele seja um sensor NTC. Se ele ficar variado, pessoal, vou te dar um exemplo. A câmera está gelando lá e ele está falando para o teu controlador que ele está com 25 graus. Beleza? Ó, 25 graus. Show? O teu superaquecimento está aqui, ó. Ele está variado, pessoal. Ele não está funcionando como deveria. Ele está informando para o controlador uma leitura errada. Menos com menos, pessoal, dá mais, né? Mais 10. Beleza? Então, SH vai ser igual a 25 mais 10, 35 graus. Né? 25 com 10, 35. Sendo que o teu set point da tua válvula é de 10. Ou seja, ele vai ficar buscando esse 10 aqui, ó. Ele está buscando um 10 e na verdade está com um valor de 35. Ele está abrindo a válvula, por quê? Porque ele quer que esse carinha aqui abaixe. Entende? Ele quer que esse carinha aqui abaixe. Então, como é que ele abre a válvula na intenção de diminuir de 35K para 10K? Como esse sensor aqui está ruim, ele tá enganando a válvula, está falando assim, ó, para mim, não tô nem aí que o evaporador está cheio. Eu tô falando para você que está com 25 graus. Às vezes o teu evaporador, se você colocar o penta lá, tá marcando menos 15. Tá marcando temperatura negativa. Porém, como ele está variado, esse sensor aqui, o teu controlador está entendendo que ele tem que abrir mais. Ele tem que sair daqui para chegar aqui. É quando dá retorno no teu compressor. Entende? É quando bloqueia o teu evaporador. Por causa disso. Porque você, apesar da válvula estar funcionando corretamente, né? O teu sensor está enganando a tua válvula. Entende? Então, Diego, tá dando, repetindo, é muito importante, pessoal, verificar se esse camaradinho aqui, ó, ele tá lendo corretamente. Ah, Diego, mas como é que eu vou fazer para ver isso? É muito do bom senso, pessoal. Se eu tô numa câmara de resfriado, que ela tá lá com 0 grau lá de temperatura ambiente dentro dela, cara, não tem como tá com 0 grau dentro da câmara e no meu tubo tá com 25 graus, cara. 25 graus é a temperatura externa aqui, temperatura que a gente anda na rua. Não tem como a temperatura que a gente anda na rua ser a mesma temperatura que está no meu tubo, lá da sucção. Então vai muito do bom senso também, galera. Ah, Diego, eu tô com dúvida. Espeta o penta lá, amarra ele, isola de novo por cima e você espera para você ver a leitura que ele vai te dar. Pô, Diego, o penta falou para mim que tô com 0 grau, mas o sensor tá falando para mim que eu tô com 25. Opa, então a gente sabe que o problema está no sensor. Ou o sensor está variado, ou às vezes o sensor fica ruim, alguém na hora de troca o sensor de tipo. Acha que o sensor é tudo igual. Às vezes o sensor é de NTC e a pessoa na hora de trocar coloca um PTC. Aí manda informação errada para o controlador. Entende? Pessoal, se for trocar o sensor, não esquece. Informa o controlador. O controlador não é mais o NTC não, tá? Agora eu estou botando um PTC aqui. Aí ele vai ler como se fosse normal. Mas você tem que informar o controlador o tipo de sensor que você está colocando no lugar. Entende, pessoal? Então, a conta do superaquecimento é essa daqui, pessoal. Se o superaquecimento estiver muito baixo, é sinal de que a tua válvula pode ter travada aberta, né? Você está com muito gás na tua instalação. Pode ser N coisas. Mas o cálculo em si é esse camarada aqui, ó. Entende? Então não tem muito mistério. Ah, Diego, meu superaquecimento está alto. Pô, beleza. Tem gás na tua instalação? Pô, Diego, tá faltando gás. Matou a nota. Antes de mexer na válvula, você já tira o teu diagnóstico. Entendeu? Diego, meu superaquecimento está muito baixo. Pô, cara, quanto é que tá marcando esse cara aqui? Entende? Então você, através desse número aqui, ó, você consegue tirar N conclusões no teu evaporador. Entendeu? E pessoal, reforçando. Tá aqui o evaporador. O normal não é ele encher o evaporador todo e sair líquido aqui. Normal, ele evaporar aqui, ó. Sabe? Na reta final. Ah, eu tô com medo.
Ah, eu vou fechar mais a válvula. Ou então eu vou subir esse superaquecimento aqui de 8 para 15. Não adianta. Você vai ter, realmente, retorno no seu compressor você não vai ter, porque não vai estar, a válvula com superaquecimento alto desse, a válvula não vai nem abrir direito. Entendeu? Então o teu fluido ele vai evaporar aqui, ó, na metade do evaporador. Realmente não vai voltar líquido, né? Aqui já está tudo gasoso, então o líquido não vai voltar. Mas você não está enchendo o seu evaporador como deveria. Você está perdendo eficiência, você não vai atingir temperatura. Então existe o meio termo, pessoal. O que eu falo para a galera, pessoal, foca, começa com superaquecimento alto. Mas alto quanto, Diego? Começa com 15. Começa com 15K. E vem abaixando, Diego, não está dando temperatura. Tá bom, vem abaixando. De 15, coloca para 13. Diego, melhorou, mas não está como deveria. De 13, coloca para 12. E vai abaixando, porque mexer no superaquecimento de um evaporador é muito. Ele não vai dar resultado agora. Entendeu? Ah, que nem a pessoa vai estar com pressa de sair do chamado, pega esse superaquecimento aqui de, vamos supor que está de 12, coloca para 8, vira as costas e vai embora. Ele não vai dar resultado agora. Esse 8K que a pessoa colocou aqui, pode ser que tenha ficado muito baixo. Ah, o que vai acontecer com o fluido? Vai encher o evaporador inteiro. Opa, não dê conta de evaporar. O resto vai para onde? Para o teu compressor. Então, mudança de superaquecimento de válvula, pessoal, seja a mudança no set point, seja a regulagem aqui, vou abrir um pouquinho mais a minha válvula termostática, seja o que for, pessoal, mudança no superaquecimento, você tem que fazer e acompanhar. Você não pode fazer isso de mudar, virar as costas e ir embora. Não, faça e acompanhe. Pô, Diego, eu estava com 15 quando eu cheguei, aí eu fui ajustando, coloquei em 12, atingi temperatura no meu evaporador, na minha câmara, ou fui lá no rack, Diego, e não está com retorno nenhum. E tem muita gente, pessoal, que acha que o compressor está ficando branquinho aqui, a bundinha está ficando branca, eu estou com retorno. Não é bem assim, pessoal, porque tudo vai depender, primeiro, lógico, do superaquecimento que está nos seus evaporadores, e também de como isso está chegando no seu rack, da temperatura externa que vai estar o seu rack. Entendeu? Porque, pessoal, só para fixar um conhecimento, retorno de líquido, a primeira coisa que acontece no teu compressor é a descarga ficar fria. Descarga do teu compressor tem que ficar ali entre 70 e 90 graus. Naquele regime ali, entre 60 e 90 ali. Quando tu bota a mão na descarga do compressor, que era para estar pelando de quente, e você vê que ela está fria, aquilo ali é retorno de compressor. Entende? Por que eu estou falando isso? Porque vai ter compressor que você vai olhar para ele e vai estar verdinho lá, vamos supor da Bits, vai estar verdinho, não vai ter nenhum gelinho atrás e a descarga vai estar gelada. Entende? Porque a pessoa, às vezes você vai ver esse mesmo compressor com a sucção dele branca ali e a descarga quente. Porque assim que dá retorno, nos primeiros sintomas é esse, quando está realmente com retorno, a tua descarga fica gelada. Depois de algum tempo, a tua sucção começa a acumular aquele gelo. Mas o primeiro sintoma de retorno é a tua descarga estar gelada. Beleza? Então, Diego, como é que eu vou saber se está com retorno ou não? Bota a mão na descarga. Tá quente? Opa, tá bom. Bota a mão no cárter do compressor, embaixo assim, ó, tá morno? Pô, tá bom. Porque quando retorna líquido, a primeira coisa, o líquido, ele acumula no cárter do compressor, na base. Então, quando você coloca a mão por baixo assim, ó, você vê que o compressor está frio, está gelado. A tua descarga também está gelada. E às vezes você tem esses dois sintomas sem antes mesmo da sucção do compressor criar gelo. Entende? Então, pessoal, não vai por esse lado, não faça esse diagnóstico errado, esse diagnóstico prematuro. Então, retorno de líquido, descarga e cárter. Pô, tá quente, morno aqui. Pô, tá bom. Ah, mas tá acumulando gelo no compressor. Acompanha. Nem sempre que tá... Lógico, se ele estiver todo branco, aí tem que se preocupar, né? Não tem jeito. Mas às vezes, aquele simples, aquela cromada de gelo, aquilo é normal. E em muitos casos você vai ver aquilo aí, principalmente se for máquina de congelado, que evapora muito baixo.
Então, pessoal, sempre descarga cárter do compressor. Tá com dúvida? Descargue cárter. Pronto. Ali vai matar a sua dúvida. E outra, superaquecimento alto, ele tende para falta de gás, né? Não tem gás para encher a tua válvula, para a tua válvula injetar no evaporador. Superaquecimento baixo, risco de dar retorno. Beleza?